De acordo com João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, e 1 João, capítulo 4, versículo 2, e muitas outras passagens da palavra de Deus, fica evidente que Deus escolheu salvar os homens. Cristo, a palavra eterna, ao esvaziar-se, conforme temos em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, passou pelas hostes de anjos não caídos e tornou-se um homem. Isso é graça infinita. Os desígnios de Deus para sua própria glória e prazer estavam associados com as maiores bênçãos para a sua criatura, o homem. Embora pecadores e rebeldes e mergulhados em tal escuridão abismal e distância de Deus, os homens devem ser trazidos para perto de Deus, e para que isto possa ser realizado, nosso Senhor se tornou um homem. Em 1 João capítulo 4, versículo 2, lemos: todo o espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Aliás, Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Jesus Cristo. Quão verdadeiro e cada vez mais necessário é enfatizar: Jesus Cristo veio. Isso enfatiza sua existência pré-encarnação e testifica de sua divindade. É igualmente necessário enfatizar: veio em carne. Ele não somente veio, Jesus Cristo veio, mas veio em carne. Ele se tornou homem. Isso testemunha o interesse de Deus nos homens. Em Provérbios capítulo 8, temos o privilégio de ver nosso Senhor como a sabedoria personificada. Lemos que antes de suas obras antigas, nós lemos lá, antes de suas obras antigas, as obras de Deus, fui gerado. Quando ele preparou os céus, eu estava lá. Quando ele estabeleceu os fundamentos da terra, então eu estava com ele. E eu era diariamente seu deleite, regozijando-me sempre perante ele, regozijando-se na parte habitável de sua terra, e minhas delícias estavam com os filhos dos homens. Eu chamo a sua atenção aqui para um detalhe. A palavra gerado, que temos aqui em Provérbios capítulo 8, versículo 25, não significa de forma alguma que Cristo foi criado e, portanto, teve um começo. Em vez disso, trata-se de uma linguagem poética, pois é isso que está neste contexto de Provérbios capítulo 8, a fim de relatar a existência eterna do Filho em sua personificação, distinta em relação a Deus o Pai. Assim o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. João diz: e vimos a sua glória. Sim, houve auto-esvaziamento do Cristo eterno. Houve a humilhação de si mesmo, mas também houve glória. Ele trouxe à carne a glória e a doçura de seu relacionamento eterno com o Pai. No Evangelho de João, capítulo 3, versículos 12 e 13, tendo Jesus falado com Nicodemos sobre o reino de Deus e sobre a necessidade do novo nascimento para ver ou entrar neste reino, Jesus agora fala do lado celestial do reino. Tudo o que um mestre de Israel teria conhecido do Antigo Testamento quanto ao reino caiu dentro do alcance da expressão de nosso Senhor, coisas terrenas. No entanto, ele estava aqui na graça de sua encarnação para testemunhar das coisas celestiais. Portanto, temos sua notável declaração, quando ele disse a Nicodemos: e ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Já neste mesmo Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, lemos que está falando dele mesmo novamente, quando foi falado a respeito dele, que está no seio do Pai. Estas expressões que temos nestes dois versículos, que ou quem está, ou em o seio do Pai, ou no céu, é um atributo divino e eterno. Nosso Senhor, ao se tornar homem, não desistiu de nada de sua divindade. Ele não deixou de ser tudo o que sempre foi na coigualdade da divindade.
E ali estava ele, corporalmente presente e aparente a Nicodemos, mas disse algo sobre si mesmo, sobre um título que lhe pertencia em sua humanidade, Filho do Homem, o que só poderia ser verdadeiro por causa de sua divindade. Filho do Homem, um título humano, que está no seio do Pai, um título divino. Ele havia tomado sobre si carne e sangue. Isso está registrado em Hebreus capítulo 2, versículo 14, a fim de levar a efeito o propósito eterno de Deus para a salvação dos homens. A obra do Pai, dado a ele para fazer, removeria todo o impedimento ao fluir do amor divino e eterno. O Filho veio para morrer a fim de que o amor de Deus pudesse ser conhecido, desfrutado e respondido por homens que, de outra forma, seriam justamente condenados à miséria e à desgraça eterna. Assim, nosso Senhor passou a falar de sua elevação como Filho do Homem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja este bendito nome e para sempre. Em João capítulo 6, versículos 61 e 62, o Senhor Jesus, conhecendo os pensamentos dos seus discípulos em relação ao seu discurso com a multidão, ele disse o seguinte: isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Se ao descer, Jesus nunca deixou de ser tudo o que já havia sido pessoalmente por toda a eternidade, ou seja, Deus, ao subir, ele não deixaria de ser o que ele se tornou ao descer, ou seja, homem. Ele começou a ser homem na manjedoura, mas ele será homem para sempre agora. A bem-aventurança disso é enfatizada para nós. Ele subiu para onde estava antes, mas em uma condição na qual não estava lá antes. Ele subiu agora na forma humana. Ele permanece um homem para sempre, sem deixar de ser Deus, Filho. O necessário, então, é que todos nós saibamos que, ao se tornar carne, Cristo não deixou de ser Deus. E agora que ele foi da terra para o céu, tendo por sua obra de redenção, sua obra sacrificial na cruz, aberto o céu e bênção celestial para os homens, ele não deixou de ser, ele não deixou, nem nunca deixará de ser um verdadeiro homem. Assim é enfatizado para nós que Deus escolheu salvar os homens. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3, o Senhor Jesus disse a seus discípulos: eu vou preparar lugar para vocês. Ao assumir seu lugar de homem glorificado na casa do Pai, ele preparou um lugar para os homens ali, os homens salvos, que ele tem salvado. Ele não está ocupado preparando o lugar, não. Sua ida para lá, na sua forma humana, permanente, preparou o lugar para os seus discípulos. Tal é o seu amor, aquele mesmo amor que o trouxe da glória para o mundo e para baixo, lá na cruz, a morte de cruz, trouxe aqui para ele morrer na cruz. Não pode estar totalmente satisfeito enquanto ele está lá e os seus estão aqui. Ele não está satisfeito. Ele está voltando para recebê-los para si mesmo, para que onde ele estiver, eles possam estar também. As coisas celestiais das quais ele falou são propriedades de todos aqueles que são seus. Há um povo celestial na terra hoje a quem pertencem as coisas celestiais. Este povo, que é a igreja, agora tem a luz dele pelo Espírito, da palavra, mas eles a têm em circunstâncias totalmente estranhas a eles. Pois nosso Senhor disse: eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. No entanto, ele também disse: eu não estou mais no mundo,
mas eles estão no mundo. Portanto, os seus estão no mundo, mas não são do mundo, como está em João capítulo 17. Seu amor não pode ser satisfeito até que eles, os celestiais, ou seja, o amor de Cristo não pode estar satisfeito até que os seus, que são celestiais, estejam com ele, o celestial, onde ele está na casa do Pai. Que possamos conhecer e desfrutar essas verdades abençoadas de tal maneira que possamos responder espontânea e praticamente ao seu amor, até que ouçamos sua voz e nos leve para encontrá-lo, para ser como ele é e com ele estaremos para sempre. Se você que me ouve e me ouviu até aqui, você não tem parte nem sorte nessas bênçãos, você pode ter. Ele disse, vinde a mim. O que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele disse que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você pode ser salvo, você deve ser salvo, crendo no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal.